LBA é uma sigla para o Programa de Larga Escala ou de Grande Escala da interação biosfera-atmosfera. Quer dizer, um programa para estudar as relações entre a floresta, a parte viva do planeta, uma parte viva do planeta, biosfera, e a atmosfera, ou seja, como que a atmosfera influencia a floresta, e já que a floresta amazônica é tão grande, como que essa floresta também influencia os fenômenos atmosféricos. Ele surgiu, na verdade, de uma necessidade de um estudo integrado de pesquisas na Amazônia como um todo, não apenas em uma parte da Amazônia, mas uma cobertura mais ampla da imensa região amazônica, para integrar estudos anteriores. Haviam projetos que só estudavam hidrologia, a parte do ciclo da água. Havia projetos que só estudavam alguns aspectos da biogeoquímica, dos ciclos de nutrientes, etc. E não havia um programa de estudos que integrasse diferentes disciplinas. E para entender a Amazônia como um ecossistema como um todo, é necessário que você estude todas as disciplinas possíveis. E foi isso que o programa, no começo como projeto LBA, se propôs a fazer ou a começar esse trabalho. Então, na fase 1, eu disse que precisava juntar diferentes disciplinas. E nós tínhamos 7 disciplinas diferentes: química atmosférica, ciclo do carbono, ciclo hidrológico, a interação da biosfera-atmosfera como um todo, mas eram 7 disciplinas que trabalhavam juntas, fizeram muitos estudos, muitos trabalhos juntos, mas precisava integrar melhor isso. E aí surgiu na fase 2 essa integração entre as disciplinas, de maneira que 7 viraram 3. Então tem 3 grandes focos na fase 2 do programa LBA. Mas também a parte histórica explica em parte essa fase 2. Na primeira fase havia uma participação não só de pesquisadores, mas também de recursos muito grande da comunidade europeia e da NASA, principalmente nos Estados Unidos. Então, toda a primeira fase foi pautada por essa cooperação muito forte, esse input muito forte da NASA e da comunidade europeia. A fase 2, que foi oficialmente, vamos dizer, começada em 2007, com essa integração das disciplinas em apenas 3 grandes focos de pesquisa, é um programa brasileiro. Tanto que o LBA, a partir de então, foi transformado pelo governo brasileiro num programa de pesquisas integrado do governo brasileiro. E o financiamento passou a ser muito mais fortemente do próprio Brasil, do próprio governo brasileiro, para essa fase 2 do LBA. Então, por isso que a gente chama de fase 2. Ela tem uma distinção histórica e uma distinção científica com uma maior concentração e integração das disciplinas. Meu projeto é sobre os impactos de futuras mudanças climáticas
sobre dinâmica de carbono em lagos de planície central amazônica. E nosso foco é principalmente nos efeitos de mudanças climáticas. Então, ela vai mostrar esse efeito, a gente vai modelar as mudanças esperadas em termos climáticos nesse ecossistema. E a gente, a partir das medidas que a gente faz no sistema, poder estimar os efeitos de mudanças, principalmente hidrológicos, vai ter sobre as emissões de gases. Como o bioma inteiro, né, nós sabemos bastante hoje sobre o funcionamento da floresta, como consequência desses projetos terrestres, do projeto LBA, onde eles usaram torres para investigar esse intercâmbio de materiais. Nos ecossistemas aquáticos, a gente acha que pode ter um papel tão importante quanto a parte terrestre, mas está pouco entendido. Então, nós vamos preencher essa lacuna com dados concretos que a gente pode usar para, junto com os dados dos projetos terrestres, entender de uma forma integrada como o bioma amazônico está funcionando. Bem, o que a gente espera, a gente já estudou esses ecossistemas aquáticos por muito tempo, né? E, da mesma forma que os outros componentes do projeto LBA têm estudado a floresta. Mostraram que a floresta está, em termos médios, sequestrando o carbono, gás carbônico do hemisfério, exercendo um papel global pelo tamanho dela importante. Enquanto nos ecossistemas aquáticos mostramos que há uma certa emissão de gases grande para o hemisfério que pode estar até de uma certa forma cancelando esse efeito benéfico do floresta. Agora, que a gente não fez ainda, porque a gente não trabalha com torres, é o balanço completo de gases, né? Que envolve tanto a retira de gases no processo de produção primário e a eliminação em processos mais degradativos. Então a gente precisa fazer esse balanço completo numa lago. Então esse vai ser um dos objetivos principais do projeto, é fazer um balanço completo de gases para a gente ver se esses ecossistemas aquáticos estão sequestrando o carbono ou é uma fonte líquida de carbono. Outra é de vincular isso à mudança climática, para ver como é que isso vai mudar no futuro. Então esses são os principais resultados que a gente espera do projeto. Bom, o nosso projeto ele está lidando com respostas da floresta, principalmente a floresta de terra firme, a essas variações climáticas que vêm ocorrendo aqui na região amazônica. E, historicamente, o nosso grupo de pesquisa sempre estudou fragmentação florestal, os efeitos da fragmentação florestal sobre as dinâmicas e os processos ecológicos que acontecem dentro da floresta. Então, esse projeto agora ele vai ser uma oportunidade da gente investigar em mais detalhes as sinergias que existem entre esses efeitos de variações climáticas com a fragmentação florestal, para ver se os dois juntos estão determinando alterações ainda mais significativas no funcionamento da floresta aqui na região. Bom, em primeiro lugar, a gente vai conseguir e está buscando compreender a magnitude dessas respostas diante dessas variações climáticas. É importante dizer que o nosso grupo vem monitorando floresta amazônica há 35 anos. Então, é o banco de dados de mais longa duração e mais completo que se tem sobre a floresta amazônica. Principalmente olhando efeitos da fragmentação, então nós estudamos fragmentos florestais e florestas contínuas. E tentamos, pela comparação, ver essas mudanças. Mas, diante das variações climáticas e dos eventos climáticos extremos que nós temos registrados, principalmente nessa última década, que foi muito significativa nesse sentido, nós queremos agora relacionar esses dados de longo prazo com esses eventos que aconteceram e continuar detalhando e aprofundando as respostas que a floresta está dando diante dessas mudanças. Então, eu acredito que nossos resultados vão ser bastante significativos e relevantes, porque a base de dados que nos ampara para fazer nossas conclusões, tirar nossas conclusões, ela é única. E de muito longo prazo. Então isso também é muito significante e muito importante, principalmente nesses estudos de flutuações climáticas, porque são intervalos de longa duração, não são necessariamente processos que acontecem de um ano para o outro, mas que vão acontecendo ao longo de um período de tempo bem mais longo. 35 anos é tempo suficiente para a gente já começar a detectar algumas respostas importantes. E é isso que eu acho que será a principal contribuição que nós vamos trazer para essa discussão.
Nosso projeto foca em áreas úmidas, especificamente em florestas de Igapó. Igapó são florestas em áreas alagáveis ao longo de rios de água preta, nesse caso. Tanto a influência de eventos severos de clima, nesse caso, cheias severas, secas severas, como isso afeta a dinâmica dessas florestas alagáveis. E também ele tem uma segunda linha que avalia o impacto de usinas hidrelétricas. Usinas hidrelétricas, eles mudam o ciclo hidrológico porque a água é liberada do reservatório conforme a demanda da geração de energia. Então esse ciclo típico, né, que esses grandes rios têm aqui, que chama-se um pulso monomodal de inundação, que é caracterizado por uma cheia e uma seca durante o ciclo anual, ele é totalmente perturbado quando você coloca uma usina hidrelétrica num rio para gerar energia. Então lá temos evidência que quando você muda esse regime hidrológico, instalando uma usina hidrelétrica, que resulta, né, que os níveis mínimos são mais altos, os níveis máximos são mais baixos, ou seja, a amplitude entre mínimo e máximo diminui, e isso causou mortalidade em grande escala de espécies que são tão especialistas que somente ocorrem nessas cotas baixas de topografia que eles são localmente ameaçadas. Então a gente espera que nesses ambientes, né, nós temos nas cotas baixas grande mortalidade, as espécies têm dificuldades de estabelecer porque as áreas ficam praticamente permanentemente inundadas, então as sementes, né, nem chegam mais nessas áreas para que as árvores possam germinar e se estabelecer. Como as cotas máximas também diminuem, as espécies que são especialistas nessas altas topografias, e os sementes são distribuídos por peixes ou pela própria água, também não conseguem mais se estabelecer nesses igapós altos, né, nessas topografias altas, dessas florestas alagáveis. Então isso são são perguntas que são diretamente direcionadas, né, com os estoques de carbono, como os ciclos de carbono, como os serviços ambientais que essas florestas fornecem para a região, né, para o ser humano que vive aqui, devido a essas mudanças do ciclo hidrológico, e isso, claro, impacta florestas em grandes escalas, piora o balanço energético dessas usinas, também em termos da ciclagem de carbono, né, porque muito carbono que foi estocado naquelas florestas, devido a essa alta mortalidade, está sendo emitido para a atmosfera. Bom, meu projeto está focado em compreender aspectos da ciclagem do fósforo em florestas da Amazônia. O fósforo é um elemento essencial para o funcionamento da floresta. Conceitualmente, assim, experimentalmente, a gente sabe que é um elemento limitante. Então é muito importante tentar compreender aspectos detalhados de como o fósforo cicla no ambiente, quem são os agentes responsáveis nessa ciclagem do fósforo, né? Como, por exemplo, raízes, como as raízes conseguem o fósforo, como a interação com fungos micorrízicos podem auxiliar, né, em adquirir esse fósforo, em conservar ele no sistema e disponibilizar para as plantas. Então isso vai no futuro, por exemplo, ser muito importante, não só pelo conhecimento científico básico que a gente vai ganhar sobre isso, quanto também para permitir ser uma linha de base para outros experimentos que nós vamos fazer no futuro, considerando, por exemplo, o efeito de CO2 na atmosfera no funcionamento da floresta. Esses aspectos de ciclagem do fósforo eles são muito importantes para você tentar entender o funcionamento da floresta em um cenário de mudanças climáticas, por exemplo. Então, fica bem encaixado nesses aspectos de tentar entender as mudanças da Amazônia, né, que elas estão sofrendo nos últimos 100 anos e que vão estar sofrendo agora nos próximos séculos também. O tipo de pesquisa que o LBA faz
de mudanças climáticas, mudanças ambientais de grande escala e mudanças climáticas é altamente relevante no tempo em que nós vivemos. Vivemos em tempos de mudanças globais, mudanças climáticas globais, e uma grande preocupação, por exemplo, dos governos, sejam locais, regionais ou governos federais, sem dúvida é como reagir às grandes mudanças que estão acontecendo, como se preparar, como se adaptar para as mudanças de clima, para os desastres naturais que têm se intensificado, e a previsão é de que eles vão se intensificar ainda mais. Então, como agir nesses casos? Precisa ter uma base científica forte para fazer isso. E o LBA é um programa que procura dar esses subsídios, essas informações, e procura dar de maneira que, por exemplo, por meio de modelos matemáticos, modelos climáticos, procura dar alguma previsibilidade a esses grandes fenômenos, a esses grandes desastres naturais, de maneira que se tenha algum tempo para se preparar. Portanto, é altamente relevante para políticas públicas. Nos tempos em que nós vivemos, não podemos viver sem isso hoje em dia, porque senão todo mundo vai ser toda hora pego de surpresa por grandes problemas. Então é altamente relevante, e essa integração que a fase 2 do LBA procura fazer, ela não parou no plano científico do LBA 2. Ela continua sendo discutida. Recentemente, há menos de um ano atrás, aqui em Manaus, tivemos um evento de integração, não só dentro do LBA, mas também com outros programas do governo federal, com o PPBio, que é o Programa Brasileiro de Biodiversidade, e o GEOMA, que é a rede de modelagem ambiental da Amazônia, procurando fazer com que as suas ações sejam ainda mais integradas e que, portanto, as diretrizes, as recomendações, etc., cheguem mais diretamente e com mais peso ao governo federal, quando precisar traçar diretrizes ou agir em função de algum problema ambiental que apareça.